Olá amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Esse material também é importante a você que estuda para concursos e vestibulares. Dentro do estudo da eletricidade, nós estamos vendo a eletrodinâmica e dentro da eletrodinâmica estamos estudando os resistores. Nesse momento nós estamos falando de associação de resistores. Já fizemos a associação de resistores em série, agora vamos prosseguir falando da associação de resistores em paralelo. Antes de começar a falar mais profundamente, eu quero pedir a você o like para o nosso vídeo, o compartilhamento e também a inscrição no canal. Assim você fortalece o nosso trabalho. Vamos ver a definição para a associação de resistores em paralelo. Ocorre quando dois ou mais resistores ficam ligados através de dois pontos em comum no circuito. Assim são oferecidos trajetos separados para a corrente I. Então aqui está o esquema que representa a associação de resistores em paralelo. Tem o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3. Então você observa que eu tenho aqui esse ponto A e o ponto B. Aqui nós estamos indicando as extremidades dos terminais. Então esse A vai indicar o polo positivo e esse B vai indicar o polo negativo. Por convenção, a gente sabe que a corrente elétrica, quando falamos de resistores, ela vai do polo positivo para o polo negativo. Então agora você observa o seguinte, ó, aqui nós temos a indicação da corrente e aqui nós temos essas possibilidades de trajetos para a corrente. Nesse caso nós temos três, porque nós temos três resistores. Então isso caracteriza uma associação em paralelo. Voltando lá na definição, ocorre quando dois ou mais resistores ficam ligados através de dois pontos em comum no circuito. Assim são oferecidos trajetos separados para a corrente. Então aqui está esses trajetos separados e você vê que esse resistor 1 está ligado tanto em A quanto em B, o resistor 2 está ligado tanto em A quanto em B e o resistor 3 também está ligado em A quanto em B. Então essa é uma ideia para uma associação de resistores em paralelo. Nós podemos obter isso aqui, pessoal, a chamada resistência do resistor equivalente. Ou seja, nós podemos trocar esses três resistores por um único resistor. E aí nós vamos dizer que é a resistência do resistor equivalente. Aqui tem três resistores, cada um deles tem a sua resistência. Então o que eu estou dizendo é que eu posso substituir esses três resistores com as suas respectivas resistências por um único resistor com uma única resistência. Isso é chamado de resistência do resistor equivalente. Esse único resistor é equivalente a esses três. Se aqui eu estou representando três resistores em paralelo, aqui eu estou representando a resistência do resistor equivalente. Você vê que a corrente está indo de A a B, mas ela passa por um único resistor. Aqui o sentido da corrente, como está aqui, está indo da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. A DDP não sofre mudança. A DDP será a mesma no resistor 1, como no resistor 2, como no resistor 3. E quando eu faço a resistência do resistor equivalente, aqui também vai permanecer a mesma DDP, ou tensão que a gente indica pelo U. Nós temos aqui característica da associação em paralelo. Já comentei algumas coisas. Na letra A, a tensão U é a mesma em todos os resistores, pelo fato de que todos estão ligados aos mesmos terminais. Então, pelo fato do resistor 1, resistor 2, resistor 3, todos eles estarem ligados em A e B, acontece então que a DDP é a mesma em todos os resistores. Agora na letra B, a corrente I da associação será igual à soma das correntes I em cada resistor. Você está vendo então essa definição. I é igual a I1 mais I2 mais I3. Eu estou me referindo à intensidade da corrente no resistor 1, no 2 e no 3. Então esse I aqui igual, ele vem da somatória das intensidades da corrente elétrica nesses três resistores. Então ele é chamado de um I de associação. Então ele vem da soma dessas intensidades de corrente elétrica verificada em 1, em 2, em 3. Estou falando dos resistores.
É muito importante ter essas definições para resolver os exercícios. Na sequência agora, pessoal, nós vamos demonstrar duas fórmulas. A partir dessa aqui, eu vou criar a primeira fórmula. É para determinar a resistência do resistor equivalente. Nós temos três situações distintas. Vamos definir a primeira fórmula. Resistência do resistor equivalente para N resistores de resistências variadas. O que é que nós queremos fazer? Uma fórmula que defina ou que indica a resistência do resistor equivalente. Quando eu tenho vários resistores paralelos sendo associados, de intensidades diferentes, ok? Então, esse caso vai ser próprio usar essa fórmula que nós vamos definir agora. Aplicando a primeira lei de Ohm, que todos nós já conhecemos. U é igual a R vezes I. Isso aqui significa tensão, ou DDP, é igual a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Então, aqui eu estou colocando novamente, I é igual a I1 mais I2 mais I3. É porque na demonstração que eu estou fazendo, eu estou pegando a figura anterior. A gente tinha 3 resistores, ok? Olha o que vai acontecer. Observe que eu tenho I aqui, ó. Então eu vou fazer uma substituição a partir disso aqui, ó. Eu vou isolar o I. Então o I vai ser igual ao U dividido pelo R. Ou seja, a intensidade da corrente é a DDP, ou tensão, dividido pela resistência. Então eu vou trazer para cá. Aonde tem I, eu vou colocar isso aqui, ó. É só seguir. Então aqui eu vou colocar U. É uma demonstração de fórmula. Muitos alunos têm necessidade de saber como se chega nas fórmulas que ele vê nos livros. Então, U sobre R, para substituir esse primeiro aqui, ó. Igual. Agora observe que eu tenho um resistor 1. Então eu vou mudar só isso. Eu vou pôr um 1 aqui, ó. Então é U dividido por R1 mais U dividido por R2 mais o U dividido por R3. Poderia ter mais. Eu estou ficando no exemplo da figurinha que estava na página anterior. Eram 3. Vamos copiar. U sobre R é igual. Observe aqui, ó, nesse membro da equação, eu tenho sempre o U em cada termo. Vamos deixar o U em evidência. Vamos escrever de uma forma fatorada. Nós vamos dividindo termo a termo pelo U. Observe, eu vou dividir U por U, dá 1. O R1 não dividiu, então ele continua aqui. Mais. Agora, esse termo todo eu vou dividir por 1. O U com U, novamente, dá 1. Você já sabe por quê. O R2 não divide, continua. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai dar 1. O R3 não dividiu. Ok, estamos chegando lá. Aqui vai haver uma simplificação, pessoal. Esse U com esse U. O que vai acontecer? Se eu passar esse U dividindo, vai sobrar um 1 aqui, ó. Eu vou mostrar para você por quê. Eu vou pegar o R e vou passar dividindo esse outro U. Então, é divisão de fração com fração, que é o R. Como que a gente faz? A gente mantém a primeira fração, U sobre R, e multiplica, invertendo essa aqui. Tem um 1 invisível. Claro, esse U com esse U se cancela. A divisão dá 1, multiplicando não altera. Então, o que sobra? 1 sobre o R, como eu falei. Então, eu vou trocar isso aqui. A resposta tem que ficar desse lado, né? Porque o R está aqui. E agora não tem mais aquele U. Então, a gente copia o que sobrou. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre o R3. R1 é o resistor 1, R2 é o resistor 2, R3 é o resistor 3. Poderia ter mais. Então, essa fórmula é adequada para definir o quê? A resistência do resistor equivalente, quando eu tenho N resistores de resistências variadas. Então, agora a gente chama esse aqui, ó,
de resistência do resistor equivalente. Então fica assim, ó. Ok? Eu vou deixar em destaque aqui, ó. Então aí está em destaque. Isso aqui é igual a isso. Quando eu quiser calcular ou definir a resistência do resistor equivalente, e eu tenho N resistores em paralelo, e as resistências são variadas, é muito prático usar essa fórmula. A próxima fórmula é para esse caso aqui. Resistência do resistor equivalente numa associação, sempre em paralelo, claro, com apenas 2 resistores. Então, quando tem apenas 2, é prático usar essa fórmula que nós vamos definir agora. Então, eu trouxe para cá aquela fórmula só com 2 resistores. Então, eu vou continuar. 1 sobre a resistência do resistor equivalente é igual. Vamos fazer essa soma aqui. Ó. Aqui nós temos uma soma de frações e os denominadores são diferentes. Então nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum. Nesse caso é a multiplicação. R1 vezes R2. Então R1 vezes o R2 é o mínimo múltiplo comum. Vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. R1 vezes R2 dividido por R1 sobra apenas o R2. Multiplicado por 1 continua R2. Mais. Agora R1 vezes R2 dividido por R2, cancela R2 com R2, sobra o R1, multiplicando por 1, continua R1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação em cruz. Então vai ficar assim, ó. Resistência do resistor equivalente vai ficar multiplicando R2 mais R1. Eu vou deixar em ordem. R1 mais R2. Igual. Agora é o 1 que vai multiplicar R1 vezes R2. Estou demonstrando mais uma fórmula. Só passando a limpo aqui. Para tirar isso aqui. O 1 está multiplicando, então vai continuar a mesma coisa. Ok. Como eu quero isolar resistência do resistor equivalente, eu deixo aqui, ó. Então isso que está multiplicando passa a dividir no outro membro. Então a fórmula fica assim: R1 vezes R2, sabemos que isso aqui significa a resistência do resistor, e vai ficar sendo dividido por R1 mais o R2. Então, essa fórmula que está pronta é adequada quando eu quiser determinar a resistência do resistor equivalente numa associação, sempre em paralelo, só para esses casos que é válido, quando eu tenho apenas 2 resistores. Vou deixar em destaque. Então, aí está, a resistência do resistor equivalente numa associação com apenas 2 resistores, tem que lembrar disso, fica assim: R1 vezes R2 dividido pela soma dos mesmos, R1 mais R2. Vamos deixando essas fórmulas anotadas para a resolução dos exercícios. Agora nós temos uma terceira situação. A fórmula já está pronta. É quando eu quero a resistência do resistor equivalente numa associação em paralelo, sempre assim, de N resistores, ou seja, não importa a quantidade de resistores, só que eles têm a mesma resistência. Ok? Eles têm a mesma resistência. Então é válido para essa situação. Uma quantidade de resistor que não tem limite, mas os resistores têm a mesma resistência. Então eu defino assim: a resistência do resistor equivalente dividindo a resistência de um único resistor pela quantidade de resistores. Então esse R é a resistência de um resistor e esse N é o número de resistores da associação. Então a gente usa essa fórmula aqui. É claro que esse tipo de problema pode ser resolvido com a primeira fórmula, ok? Mas é mais prático usar essa aqui. Quando eu tenho uma quantidade de resistores, não importa quanto seja, é por isso que é o N, todos eles têm a mesma resistência. Então eu faço direto isso aqui, pego a resistência de um apenas
e divido pelo total de resistores. E já tem a resposta. É mais fácil do que usar a primeira forma. Ok, pessoal, então nesse vídeo foi para fazer a apresentação de propriedades e demonstração de fórmulas relacionadas à associação de resistores em paralelo. A gente viu 3 fórmulas para a resistência do resistor equivalente. Se você gostou dessa demonstração, deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal. Acionando o sininho, você recebe todas as nossas postagens. Se você valoriza o meu trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante, então ele pode chegar a muitas pessoas. Até o próximo vídeo, sucesso para você! Veja a playlist completa. Tchau!